se for, será uma das maiores descobertas de todos os tempos. Assim que nós vimos que era mesmo um avião, nós pensamos, oba, achamos um avião, que ótimo. Mas aí você recua um pouco e analisa, ele é pequeno, ele é bem menor do que nós esperávamos, então talvez não seja. Apesar do entusiasmo inicial, quanto mais a equipe examinava o local, mais eles percebiam que os destroços eram muito pequenos para ser do hidroplano PBM. Estava bem claro, assim que nós vimos aquilo pela primeira vez, que era uma aeronave. Mas, quando nós observamos mais, ficou óbvio para nós que não era o hidroplano, porque ele era pequeno demais. Mas ainda era algo muito interessante, porque era da época certa, era um avião da Segunda Guerra Mundial que nós não esperávamos encontrar ali. Então, foi como descobrir um segundo mistério, enquanto nós tentávamos solucionar o primeiro. Ele estava bem ali, como se tivesse pousado no local. As asas não estavam visíveis, nada disso, mas podíamos ver um grande motor radial e também um cockpit bem definido. E tinha um equipamento diferente. E imediatamente todos pensamos em um Corsair. Debaixo d'água podíamos falar nas máscaras e dizíamos Corsair, Corsair. Foi muito legal, todos diziam, isso, achamos um Corsair. Muitos aviões Corsair decolaram da costa da Flórida na Segunda Guerra Mundial e sabemos que vários devem ter caído no mar. Nós encontramos o local dos destroços, confirmamos que era um avião. Infelizmente não é o avião que procuramos, é outro. Diferente do avião de busca de 2 motores que procuramos. Este tem só um motor. É um avião de só um assento, próprio da Segunda Guerra Mundial. Tem o mesmo tipo de motor que do avião que procuramos, mas infelizmente não é o avião certo. Temos de continuar procurando. Talvez não sejam os destroços do avião PBM que eles procuram, mas é uma outra peça surpreendente do quebra-cabeça. Os restos de um avião Corsair da Segunda Guerra Mundial no fundo do oceano, na mesma área que o voo 19 desapareceu. No fim do primeiro dia, eu ainda estava otimista. Eu já trabalhei em vários projetos de busca de aeronaves e eu sei que muitas vezes você precisa atingir vários alvos antes de encontrar o que procura. Então, o fato de não encontrarmos o hidroplano no primeiro mergulho do projeto não foi um sinal negativo para mim. Então, encerrei meu dia com otimismo e ansiosa pelo segundo dia. Centenas de pessoas simplesmente desapareceram no Triângulo das Bermudas ao longo dos anos. Uma das histórias mais estranhas é o desaparecimento de Jimmy Trinidad. Tonight, a mystery on the high seas. 54-year-old Jim Trindade disappeared on January 12 during a trip from the Bahamas to Florida. No blood was found on his boat, but there are several strange clues left behind. Joyce live from Palm Beach. Em 12 de janeiro de 2006, Jimmy Trinidad e 2 amigos saíram de Spanish Key, nas Bahamas, e seguiram para Palm Beach, na Flórida. O que aconteceu depois é um dos eventos mais extraordinários na história do Triângulo das Bermudas. Jim tinha feito essa viagem centenas de vezes. Ele podia navegar literalmente com sol ou com nuvens, sabe? Era uma viagem muito simples a que ele fazia. Neste dia, em particular, recebemos uma ligação no fim da tarde, dizendo que algo tinha acontecido em alto mar. E Jim estava desaparecido. Como assim, eu disse? O que quer dizer? De alguma forma, Jim se separou dos outros 2 rapazes. Alguma coisa aconteceu, eles não sabem. Ele desapareceu. Segundo os amigos, a lancha mais potente de Jimmy se afastou deles e eles o perderam de vista. Então, cerca de 1 hora depois, eles ouviram o que parecia ser a voz de Jimmy mandando uma mensagem de socorro pelo rádio. This is the United States Coast Guard. Requesting no persons on board, over. Jim era capitão de barco. Ele era um homem admirável, uma pessoa que sabia navegar no mar. Claro que ele conhecia cada recife, cada banco de areia, cada boia. As pessoas o procuravam pedindo dicas sobre como navegar nessas águas. Como podia sumir?
Então, no início do dia seguinte, chegaram as notícias dramáticas. O telefonema foi à 00:30. Era a guarda costeira. Eles tinham encontrado a lancha via imagem por satélite e mandaram um Falcon Jet para lá. E o Falcon Jet tirou fotos infravermelhas. Nessa hora ainda tínhamos esperança. Certo, acharam a lancha? Agora só falta descer lá, salvá-lo, resgatá-lo e trazê-lo para casa e tudo vai ficar bem. Então, sentamos no sofá, a família, e às 6:30 recebemos outro telefonema. Esperávamos que fosse a guarda costeira dizendo: estamos com ele, vamos levá-lo para casa. Em vez disso, era a guarda costeira nos dizendo que eles tinham abordado a lancha e não havia ninguém lá. E assim que eu ouvi que não havia ninguém lá, quando ouvi aquela voz do outro lado da linha, eu fiquei totalmente sem ar e pensei naquele momento: como eu posso viver sem meu irmão? Para aumentar o mistério, não só a lancha estava vazia com o motor ligado quando a guarda costeira a encontrou, mas as geladeiras estavam cheias de comidas caras e champanhe. A guarda costeira disse no começo que foi um acidente com a lancha. A lancha deve ter batido em algo e o lançou ao mar. Mas nós olhamos melhor e vimos que os 2 aparelhos de GPS, que são sistemas de orientação que rastreiam a lancha para onde ela vai, onde ela esteve e como chegar aonde você quer, os 2 aparelhos estavam apagados. Como eles apagaram sozinhos? Como alguém pensa: espera aí, eu vou apagar meu GPS e depois vou me lançar ao mar? Então ficou claro para nós da família que alguma coisa terrível tinha acontecido ali. Em 12 de janeiro de 2006, Jimmy Trinidad viajava das Bahamas para Palm Beach. A rota o levou direto para o meio do Triângulo das Bermudas. Recebemos uma ligação no fim da tarde dizendo que algo tinha acontecido em alto mar e Jimmy estava desaparecido. Quando ouvi aquela voz do outro lado da linha, fiquei totalmente sem ar e no momento eu pensei: como eu posso viver sem meu irmão? A lancha dele foi encontrada com o motor ainda ligado próximo à costa da Flórida. O equipamento de navegação tinha sido apagado e as caixas térmicas estavam cheias de comida e bebida. Jimmy T tinha simplesmente desaparecido. Quando soube que ele não estava a bordo, depois que acharam a lancha, eu não acreditei. Foi um choque na hora. Fred Greaser era um grande amigo de Jimmy e fez parte da equipe montada para encontrá-lo. A esposa de Jim, Candice, me ligou para saber se eu iria no avião para tentar encontrá-lo. Nós decolamos de Stewart. Fomos direto até onde a lancha ainda estava. A guarda costeira estava no local e também havia uma armada de aviões. A guarda costeira estava controlando tudo. No começo, eu descartei que algo tivesse acontecido com o Jim. Ele era um marinheiro hábil e já tinha feito essa viagem centenas de vezes. Eu não consegui entender se tinha sofrido um infarto, se tinha caído no mar. É muito difícil, sabe? Até hoje é muito difícil para mim tentar aceitar isso porque não faz o menor sentido.